Começa agora mais uma edição do Beatcast. Ué, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa bagaça. Eu sou o Rafael Mota, apresentador do Beatcast. Hoje, né, o Jansen tá desbravando terras nordestinas, ele não vai estar presente nessa gravação, mas estamos hoje com o senhor José Domingues, nosso advogado predileto, nosso único advogado, na verdade, né? E Edu Cruz, nosso novo membro do Beatcast. Como é que vocês estão, meus amigos? Dudu, por Muito favor, bem. você. Tá tudo tranquilo? Tá melhor do que a minha sinusite atacada com frio daqui do Rio? Noite mais fria do Rio. Já Rio não, Paraty. Acho que vai ser a noite mais Vamos fria do pontuar, ano. vamos pontuar direito aqui que eu tô no Rio de Janeiro. Vai, Vamos. aqui eu tô de calça jeans e camiseta. É, rapaz, é. Mas falaram que no Rio ia fazer acho que 14 graus hoje, ia ser o dia mais frio do ano, hoje dia 20. Falei, cara, então se no Rio vai ser o dia mais frio do ano, Paraty vai ser, sei lá, um dia normal. Cara, de Se começo de fizer inverno. 14 graus no Rio de Janeiro, eu vou rir muito, porque carioca não suporta 14 graus, não fica por um caralho. Não, é verdade. Eu vim morar aqui, cara, eu pego 5 graus de vez em quando, eu fico pirado com isso daí. 5 graus, aquele ventinho gelado de rio de cachoeira do lado de casa, chuvinha Que é fina. uma maravilha, né? delícia. Ter que dar aquela mijada e a água bater na bunda, né? Ei, lá, isso é maravilhoso. Eita ferro, para de falar das minhas intimidades, cara. Olha, o que as pessoas vão pensar de mim, cara? Isso aqui é um trabalho sério. Mais ou menos. Gente, hoje a gente vai falar especialmente de um token que ele hoje é o terceiro maior token em market cap do mercado de cripto, a Ripple. O Edu Cruz ele fez um artigo muito interessante sobre a importância da Ripple no mercado. E eu queria que você começasse falando um pouquinho, Edu, sobre a Ripple, qual a importância dela no mercado, o que é o XRP, para onde essa tecnologia está indo, o que você pode falar para a gente sobre ele? Perfeito. Eu resolvi escrever aquele post porque a Ripple é muito odiada no mercado. Em qualquer grupo que você for comentar alguma coisa sobre a Ripple, rapidamente E está em terceiro tá em lugar, terceiro né? lugar e rapidamente aparecem pessoas criticando o projeto. E eu acho que de fato tem várias coisas que são problemáticas no projeto, mas eu, como o título do post que eu fiz diz, eu acho que ela está prestando um serviço importante para toda a comunidade. Então vamos lá, eu acho que talvez contar um pouquinho da história. A Ripple é um projeto antigo, na verdade. O projeto inicial começou em 2004, então não era uma cripto. É bem antigo. Então na época nem existiam criptomoedas e era um projeto que visava, naquela época, criar uma moeda entre pessoas que era, como que eu posso dizer, era uma moeda que funcionava como crédito, assim. Então era uma pessoa dava crédito para o outro. O conceito é até um pouco parecido com a rede o Lightning Network. Então de pessoas que você não precisa exatamente estar conectado com todas as outras pessoas, desde que exista um caminho entre uma pessoa e aonde você quer chegar, passando por várias outras pessoas, daria para fazer compensações entre uma pessoa e outra. E alta velocidade, né, que é o primeiro grande diferencial. Isso, naquela época eu não tenho certeza como que funcionava, mas o conceito por trás era isso. E aí o Jeb McCaleb, que foi o cara que criou o Mt. Gox, ele se uniu a esse projeto, polêmico. O Ripple Pay lá atrás, e junto com mais duas pessoas resolveram adquirir, eu acho que eles até adquiriram, assim, o fundador original deve ter mantido alguma coisa, mas eles resolveram criar com base na tecnologia que já existia na época. Em 2011 já existia o Bitcoin, então já eles conseguiram buscar algumas
inspirações, já tinham blockchain, então já dava para evoluir mais e resolveram criar o Ripple nessa época com base nessa empresa antiga que não tinha nada a ver com blockchain. E aí então foi criado o OpenCoin, que existiu, eu acho que foi de 2012 a 2013, e nessa época já tinham criado o XRP, e a empresa teve muitos investidores de peso. Então a Andreessen Horowitz, que é um fundo de venture capital, que investiu no Skype, no Groupon, no Twitter, também investiu na OpenCoin, até a Google Ventures, tinha algumas empresas que investiram nessa época. Então aí de lá para cá já mudou muita coisa. Então até o Jabe McCaleb, que era um dos fundadores iniciais, acabou saindo da empresa, até foi uma questão de saíram meio brigados, e ele saiu da Ripple e criou a Stellar, que é outro projeto interessante, funciona até de forma muito legal, o Stellar Lumens, parecida com a Ripple. Mas vamos lá, eu acho que eu posso falar mais da XRP. Então, tem alguns conceitos que eu acho que é melhor. Quando a gente for falar Ripple, a gente vai se referir à empresa Ripple, e quando for falar da criptomoeda, a gente fala XRP. Acho que assim fica mais fácil também todo mundo entender direito. Eu acho que isso, infelizmente, com algumas notícias e como o mercado subiu muito no ano passado, muitas pessoas que estavam entrando no mercado de criptomoedas, na verdade não se interessavam nem um pouco pela tecnologia, mas viam isso como uma forma rápida de enriquecer, e enfim, então isso eu acho que não só na Ripple. Eu acho que uma coisa aí também que é importante, o Ripple, quando foi criado, eles criaram 100 bilhões de Ripple. Então, quando alguma pessoa olha o preço da moeda, fala, essa moeda tá cara, tá barata, eu acho que um parâmetro é o market cap, como você mesmo, que é o valor total de mercado. Como você mesmo diz, a Ripple hoje está em terceiro lugar. Então, ela, em teoria, é a moeda terceira mais cara que tem. Ela chegou nesse valor e tem algumas coisas aí. Quando você olha o CoinMarketCap, ele está usando, ele multiplica o preço pela quantidade de moeda que tem em circulação. Que no caso, na Ripple, acho que está em 39 bilhões, quase 40 bilhões. 39 bi. 39 então, bilhões, quase 40 ele bilhões está agora. multiplicando o preço por essa quantidade. Só que, na verdade, a Ripple já tem 100 bilhões de Ripples, é um pouco menos porque queima. Ela já é pré-minerada, Ela não já tem é como pré-minerada, minerar, então todas as Ripples foram criadas no bloco Genesis, que é o primeiro bloco, e então, em teoria, você deveria, inclusive tem outros sites que calculam pela oferta total de moedas que já existem. Então, se você multiplicar por 100 milhões, o market cap da Ripple é maior ainda. Eu acho que deve quase passar o Ethereum. Então, assim, é uma moeda bastante cara. Então, enfim, só porque o preço está hoje abaixo de $1 não quer dizer que é uma moeda barata. Mas, vamos lá. A empresa Ripple, ela tem ela tem 3 produtos, na verdade, mas os mais conhecidos são 2 produtos. Um chama Xcurrent e o outro é o Xrapid. Então, as notícias que saíram no ano passado e que muita gente falava, olha, já tem um monte de banco usando o XRP, a Ripple, né? Porque tem essa confusão. Não é exatamente verdade, porque o produto que ela oferta, ou que pelo menos tem alguns bancos já testando, é o Xcurrent, que em momento algum... Não entendi? Edu, não, é que cortou. Deixa eu só fazer um adendo, se você me permite. Que nem o Bolsa, deixa eu fazer um adendo. Deixa eu fazer uma parte aqui.
É só pra esclarecer pra galera que a Ripple, aliás, você tem essa informação melhor que eu, mais fresca que eu, a Ripple, ao longo do seu desenvolvimento, ela mudou o direcionamento do seu produto. Ela parou de focar no cliente, tipo nas pessoas como nós, pessoas normais, e começou a focar em grandes instituições Normal financeiras. mais ou menos, né? Não, A gente não é muito normal, não. eu vou... não, sim, normal na questão de dinheiro. E focou nas grandes corporações para resolver os problemas de intermediários, de custo de transações para as grandes corporações. Que, ao meu ver, foi uma puta de uma decisão. Não adianta a gente batalhar primeiro pro consumidor ter, se você não for para a grande instituição e começar a popularizar. Eu acho, por exemplo, que a Ripple tem um futuro pra fintech do caralho. A hora que a fintech começar a fazer transação intercontinental, o bagulho vai ficar louco. A Ripple tem um puta de um potencial pra agregar valor no produto, no serviço de fintechs, mas o Edu, pelo amor de Deus, continue aí. Não, até foi bem que você falou, porque eu estava pulando essa fase. Então, é verdade, inicialmente eles tinham, você como uma pessoa física podia entrar no site da Ripple e você podia criar uma carteira sua na Ripple. E aí depois, quando eles decidiram focar em clientes institucionais, eles realmente deixaram isso de lado. Até eu acho que foi uma empresa inglesa, eu acho que chama GateHub, que acabou recebendo todas as contas de pessoas físicas que eles tinham diretamente no site. Então eles meio que terceirizaram esse serviço deles de pessoa física, deram isso, eu acho que deram praticamente de graça para essa outra. E é pela GateHub que você tem a primeira carteira oficial da Ripple, entre aspas, né? Seria a GateHub, não é isso? Ou tô enganado? Correto. Então, depois, quando a Ripple decidiu parar de trabalhar com pessoa física, foi criada essa outra empresa, que tem outros donos, que é a GateHub, que é uma carteira oficial, vamos dizer assim, da Ripple. E o que mais? Você acha que o XRP hoje, ele está em terceiro lugar no market cap? Você acha que esse número ele é justo? Você acha que ele está muito superestimado? Você acha que o XRP está muito caro hoje para o que ele oferece? Qual a tua visão sobre a capitalização de mercado do token hoje? Eu acho que é uma colocação merecida. É uma empresa, um projeto antigo, eles já estão funcionando há muito tempo no mercado. Como foi dito antes, eles estão buscando outro mercado aí, que é clientes institucionais. Então realmente é diferente do Bitcoin, é diferente do Ethereum, diferente das outras moedas. Então, na verdade, assim, eu até acho que outras moedas são... eu acho que outras moedas são que cada moeda tem o seu espaço. Então, na verdade, todas as moedas, para mim, eu vendo assim, comparando com algum tempo atrás, me parece que o mercado está um pouco supervalorizado. Não só a Ripple, como todas. Mas, enfim. Mas você acha que como moeda, assim, entre aspas, como moeda XRP, você acha que em terceiro lugar, você acha que é uma posição válida para ele, tendo em face que você tem várias outras tecnologias enquanto moeda concorrentes ao XRP? Eu acho que sim. A colocação e o valor total de mercado, que não só a Ripple, mas como todas as outras têm, é uma expectativa de que a moeda vai crescer e o uso dela vai crescer muito mais no futuro. Então, se você está trazendo essa expectativa para um valor presente, ela já está meio que embutida no preço. Então, se de fato a Ripple conseguir fazer o que ela pretende, eu acho que o preço está razoável, sim. Eu acho que o preço está refletido nisso. Ano passado a gente teve essa loucura que ela chegou a $3, assim, que eu acho que é realmente... 3,80? Então isso realmente eu acho que é um pouco uma loucura. Até porque uma das coisas que é o que a gente não comentou ainda, a empresa colocou a maioria dos XRP que ela detém num contrato inteligente e ela recebe 1 bilhão de Ripples por mês.
desse contrato. Então, eles colocaram, eu acho que foram 55 bilhões nesse contrato, então são 55 meses onde a empresa vai receber 1 bilhão de Ripples por mês para usar como ela bem entender, e desse valor, o que não for usado vai para o final desses 55 meses. Então isso foi feito no final do ano passado, a partir de janeiro eles estavam recebendo 1 bilhão de XRP por mês. E aí se você considerar o preço de hoje, são 700 milhões de dólares, 700 milhões de dólares, né? Que a empresa tem disponível por mês para gastar, que é uma loucura absurda. Que loucura, né? Mas eles não estão gastando, né, de... o Edu? Acho que eu já vi informações, não sei se foi por blockchain, explorador de blockchain, não lembro o que foi, a galera falou, eles não estão usando tudo, eles estão devolvendo um papo de mais da metade. Então, eu na verdade não vi os números desse ano, mas ao longo do ano passado, assim, a empresa estava usando, não sei, 100, 200 milhões por mês, era assim, Nossa, uma quantidade... Só isso. Assim, ainda era bastante, mas era bem menos do que, em teoria, eles teriam aí disponíveis. E até saiu uma notícia há um tempo atrás que a Ripple estava pagando propina, estava pagando para tentar ser listada nas bolsas, nas principais bolsas dos Estados Unidos de criptomoedas. Mas a gente precisa com o market cap que eles têm? Então, na verdade precisa, porque é aquela coisa que você tem acesso a muito mais consumidores. Então, se você conseguir ser listada numa Coinbase, por exemplo, abre o caminho para milhares de usuários nos Estados Unidos. Ou que nem saiu a notícia semana passada que a Zcash vai ser listada na Gemini, a bolsa lá dos gêmeos lá do Facebook. Deu aquele pulo absurdo no valor, nossa subiu bastante, porque justamente você está conseguindo uma conexão com os bancos. Então isso é um negócio que o Bitcoin, o Litecoin, algumas moedas têm, mas as outras moedas gostariam de ter, porque realmente aí que você realmente está ligando com a economia como um todo. E eu acho que é até válido, se eles têm essa fortuna de dinheiro, eu acho que eles tinham mais que pagar para conseguir ser listado nessas bolsas aí. Inclusive eu acho que eles têm feito aqui no México, eu acho que deve ter feito algum negócio, eu não sei exatamente qual foi o negócio, mas eles conseguiram ser listada na principal bolsa de criptomoedas aqui do México. E aí eu imagino que no Brasil eles devem estar tentando também fazer algum negócio para conseguir ser listado em alguma dessas bolsas. No Brasil eles tinham aquela Ripex, né? Aquele gateway da Ripple. Aqui no Brasil que fechou. Que fechou. Não, então, essa Ripex era o que era deles, aí depois mudou pro GateHub, né? Todos os clientes que estavam na Ripex, eu acho que essa Ripex foi acabou indo pro GateHub. Então, só que a Ripex, a sua operação no Brasil foi fechada. Eles fecharam. Faz um tempo já, faz alguns meses. Fechou esse semestre. Não, então talvez eu esteja confundindo. Eu achei que era aquela carteira de pessoa física que eles tinham que chamava Ripex, mas pelo jeito não é não. Não, ela foi pra vala, infelizmente. Edu, me fala uma coisa. A gente fala muito sobre essa questão do XRP. Inclusive o Zé deve estar muito puto comigo agora, porque ele falou antes de gravar que ele ia sacanear minhas crises de sinusite, que eu tava fungando mais do que um cachorro, né? Eu não tô, seu desgraçado, porque o remédio funcionou. Que você tá fumando mais do que pai de santo, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sou teu amigo, eu te conheço. Tá fumando mais que pai de santo, mas agora que agora que essa sua sinusite o cigarrinho que eu tô agora, ele é mentolado. Então, bem ou mal, parece que não, mas essa desgraça tá ajudando o nariz. Então, pau no seu cu. Voltando à pergunta que eu tava fazendo. Cigarro mentolado é coisa de boiolinha. Tá? Eu sei. Cigarro de brabo é Marlborão vermelho rasga-peito. Tá? Cara, quando você me chamar de boiolinha, todo mundo vai saber. Eu dormi na sua casa. Mas... Vamos lá. Vamos fazer de conta que a gente é sério e voltar pro assunto. Vamos. Edu, a gente fala muito dessa questão de que o XRP, a Ripple, ela tá investindo mais no público pessoa jurídica do que no pessoa física. Quais são os principais beneficiados pela Ripple hoje, pessoa jurídica?
No site, a Ripple, que é a empresa, não a moeda, ela já cita que ela tem inúmeras parcerias, ela tem mais de 100 clientes. Na verdade, isso é um dado que é um pouco criticado, assim, que muitos desses clientes estão testando, então estão fazendo um programa piloto e, novamente, a maioria desses clientes, a grande maioria desses clientes, estão testando o X-Current, que não envolve o XRP. Então, se você entrar no site, tem lá o logo do Itaú, tem o Santander, tem o BBVA, tem a Unicredit, tem uns bancos grandes na Ásia. Então, aí você olha assim e fala, meu Deus, já tem um monte de banco usando. Mas não é exatamente assim. E aí, o que eu queria explicar um pouco, eu acho que é importante que as pessoas entendam a diferença dos dois produtos que a Ripple oferece, que é o X-Current e o X-Rapid, e como eles funcionam. Então, vamos começar do começo. Quando você Era uma vez. Quando você vai num restaurante e usa o seu cartão de crédito, você acha que você comprou, né? Que você pagou a sua refeição ali. Mas na verdade você não pagou. Tem uma diferença entre a liquidação e o pagamento. Você usou um crédito ali temporário para poder quitar aquela dívida que você tem naquele momento. Não sai da tua conta ali. Isso, a percepção que você tem é essa, só que você ainda tem que pagar o cartão de crédito e o cartão de crédito ainda tem que pagar o restaurante. Pagar o pessoal. Transação de cartão de crédito, a última vez que eu pesquisei, eram 4 ou 5 contratos, literalmente. Você tem o seu banco emissor, você tem o adquirente, você tem a bandeira do cartão, que é a Visa, Master, que faz a comunicação, e tinha mais um outro lá que eu esqueci, que é o... esqueci na cabeça agora. Sei que tinham 4 ou 5 contratos, é por isso que essa brincadeira é cara ainda. É taxa pra cacete, uma atrás da outra, pra pagar várias pessoas envolvidas. Exatamente, e a liquidação não ocorreu, então apesar de você achar que você pagou, o pagamento ainda não foi feito, tem esses inúmeros passos por trás que tem que passar para poder efetivamente ocorrer a liquidação, onde o dinheiro realmente sai da sua conta e depois chega na conta do lojista, do restaurante que você pagou. Então, hoje, se um banco no Brasil quiser fazer uma transferência para um banco no exterior, é um processo que demora muito. Inclusive até o pessoal da Ripple gosta de falar que o jeito mais rápido de você fazer uma transferência, levar dinheiro até de uma cidade para outra nos Estados Unidos, é você comprar uma passagem aérea, colocar o dinheiro no bolso, levar lá e entregar. Esse é o jeito mais rápido. E é verdade, é um negócio que realmente é um problema. Hoje a gente está na época da internet, onde você está acostumado a fazer as coisas num instante, e se você for fazer uma transferência mesmo dentro de um país, se forem bancos diferentes, é um negócio que vai demorar. Pode demorar mais de um dia. No Brasil você tem o DOC, o TED, então eu acho que tem um que cai no dia, o outro, a compensação é noturna. É o TED que cai no mesmo dia, o DOC até no próximo dia útil. DOC no final Isso, do dia. Que é esse negócio também de dia útil, que é um conceito meio... Bom, é o que nós temos hoje. Mas então... Pra mim todo dia útil, eu trabalho todo dia. Pois é. E agora, se você for considerar uma transferência internacional, os processos são mais demorados ainda. Então, o que o X-Current tenta fazer, ou faz, é um sistema de comunicação entre bancos em diferentes países para a transferência ocorrer de uma forma muito mais rápida do que ela ocorre. Na verdade, como a transferência é a comunicação entre os bancos, cada banco tem a sua própria contabilidade e elas não conversam entre si. O serviço do X-Current permite que esses sistemas conseguem conversar entre si. Então, em vez de uma transação internacional demorar 3, 4 dias, ela consegue ser processada numa velocidade muito mais rápida.
E é isso o serviço que eles oferecem. E aí o que eu tinha comentado no meu post, que eu acho interessante, é que é uma estratégia interessante, porque se você chegar num banco hoje, vocês estavam até comentando que estava tentando abrir uma conta para a escola do Bitcoin, um negócio educacional, e os bancos aí que inferno fazer isso, diga-se de passagem. Nossa Senhora do céu. E aí então se você... Isso vocês estão trabalhando com educação, né? Então não é nem que vocês vão mexer com criptomoedas, é mais um programa educacional. Mas o banco vê criptomoeda, já não quero nem saber, e é isso, e fecha as portas. Agora, se você, como a Ripple faz, você chega, bate na porta do banco e fala, olha, eu tenho um sistema que vai ajudar na eficiência da transferência internacional que o banco tem, e não tem nada a ver com criptomoeda. Então, aí o banco está muito mais receptivo a conversar com você. Então, esse é um dos serviços que eles oferecem. E uma coisa que é importante saber também é que se um banco no Brasil quiser fazer uma transferência para um banco nos Estados Unidos, ele precisa ter um Nostro Account. Então, esse Nostro Account é por exemplo, um banco brasileiro tem que ter uma conta no exterior, em moeda estrangeira, com um saldo lá, para ela poder falar, você debita aí da minha conta, ou credita na minha conta, para ela conseguir fazer essa transferência internacional. E isso é, assim, do Brasil para os Estados Unidos, até uma conta que vale a pena para o banco ter, que deve ter alguns movimentos. Agora, se você considerar, não sei, um banco em alguns países da África, ou países menores da Ásia, o banco brasileiro não vai ter um Nostro Account nesses países, porque fica caro, é um dinheiro que fica parado e para o banco não é interessante. Então, na verdade, hoje estima-se que tem, eu acho, 25 trilhões de dólares parados em bancos ao redor do mundo para simplesmente permitir que um banco consiga fazer a transferência para o outro. Um negócio que eu estava falando... Se tá parado, podia emprestar para mim, né? Pois é, e banco também não gosta de dinheiro parado, né? O dinheiro tem que render. Então, é uma despesa não só pelo o dinheiro estar parado, mas o banco está correndo risco cambial, porque esse dinheiro está na moeda local lá do outro país, e está correndo risco bancário. Pode ser que aquele banco lá no outro lado do mundo quebre. Então ele tem vários riscos aí, mas se ele quiser ter transferências diretas entre esses bancos, ele precisa ter essas contas. Então, isso, o exemplo até que eu dei anteriormente é assim, um banco no Brasil que tem uma conta num banco nos Estados Unidos. Agora, se ele quiser mandar um dinheiro para o Butão, que é um país pequeno ali na Ásia, é muito improvável que um banco no Brasil tenha um Nostro Account num banco do Butão. E aí eles... o que vai ter que fazer é assim, vai ter que ir do Banco do Brasil para o Banco dos Estados Unidos, do Banco dos Estados Unidos para um banco na China, e do Banco na China, que aí é mais provável que a China tenha alguma parceria lá. O Banco Nacional Chinês lá, deve ter alguma porra lá e... Deve ter. Então, e a cada passo que vai entre um banco e outro, vai demorar alguns dias e tem um custo. Então é um negócio que é bastante complicado. Melhor pegar o avião, né? Melhor pegar o avião. Exatamente. Então, aí eu acho que entra a ligação do X-Rapid, então, que é esse segundo serviço que a Ripple oferece. Esse serviço permite eliminar os Nostro Accounts. Então, os bancos que tenham esse serviço, que optam por participar do X-Rapid, ao invés de ter Nostro Accounts em diversos lugares do mundo, eles vão ter uma conta própria em XRP, ou eles podem usar um provedor de liquidez, que pode até ser uma bolsa local, alguém que tenha um volume aí que tenha liquidez para o XRP. E aí, o que ocorre é que a pessoa transfere a moeda local em XRP, o XRP vai em poucos segundos para o outro lado do mundo e lá ele troca pela moeda local.
Então, as vantagens são muito grandes e você, na verdade, não tem o risco cambial. O pessoal fala, não, você vai ter o risco cambial. Não, você não vai ter, porque você só vai ficar no XRP por alguns segundos, menos de 1 minuto. Então, até ele processar a transação. Até ele processar a transação. Então, na verdade, você não tem o risco cambial. É uma tecnologia que é bastante interessante. A vantagem para os bancos é muito grande, só que de fato hoje tem uma resistência muito grande ainda por parte dos bancos para trabalhar com criptomoeda. Mas aí que eu acho que o produto da Ripple é interessante, porque ele oferece para o banco o X-Current, que é só um programa de comunicação entre os bancos, não envolve o XRP e permite uma transação muito mais rápida e a um custo muito mais baixo para o banco. Então eu acho que o banco eventualmente... Mas eu te pergunto, vou te fazer uma pergunta bem sacana, porque eu gosto de fazer pergunta sacana para os outros. Isso beneficia muito a utilização da blockchain para os bancos. De que forma isso pode beneficiar o usuário final de criptomoedas hoje? Assim, as pessoas que querem trabalhar com o mercado descentralizado, de que forma isso beneficia essas pessoas, a pessoa física diretamente, o XRP? Sim, então o que eu acho... Em teoria, as pessoas que compram o XRP estão comprando achando que eles estão se antecipando aos bancos. Então, eles supõem que muitos bancos vão eventualmente usar o XRP e aí eles estão comprando antes, prevendo ou com a expectativa de que haja uma valorização no futuro. Esses são os detentores de XRP, que eu acho que é o motivo que as pessoas compram. Agora, o famoso holding, né? Agora, a comunidade como um todo, eu acho que se beneficia pelo XRP e pelo trabalho que a Ripple vem fazendo, porque a gente tem a expectativa de que o mercado cresça e aumenta muito o número de usuários e coisas assim. Para isso acontecer, os bancos, de alguma forma, vão ter que estar envolvidos. Então, até no meu post eu menciono que se você pegar os ativos dos 10 maiores bancos, eles têm em ativos 28 trilhões de dólares. E hoje o mercado de criptomoeda como um todo não chega a 400 bilhões. Então, assim, todas as criptomoedas, se você somar o valor de todas juntas, é ainda muito pouco comparado com os ativos apenas dos 10 maiores bancos. Mas você acha, assim, que vai sempre haver uma correlação entre banco e criptomoeda? Eu acho que o sistema monetário hoje, querendo ou não, eu tenho muitas restrições com bancos. Eu acho que eles prestam um serviço ruim, usam o seu dinheiro, criam dinheiro do nada. Eu acho que eu tenho inúmeras restrições. Só que a verdade é que hoje... quem está dominando esse mercado e o mercado de moedas, de dinheiro, são os bancos. E eu acho que muita gente na comunidade de criptomoedas tem um pensamento mais, não sei, anarquista, podemos dizer, ou um liberalismo, assim, que eu acho que não... A expectativa é que as criptomoedas vão dominar o mundo e não vai mais existir banco, vão quebrar todos os bancos. E eu acho que assim, essa é uma visão que talvez no futuro a gente um dia chegue lá. Mas eu falo de uma forma mais assim, longo prazo, porque assim, hoje em dia, no atual cenário, no atual espectro financeiro que a gente se encontra, os bancos obviamente dominam. Mas eu digo assim, a gente está dentro de uma disruptura mercadológica em que é possível, eu não estou nem entrando no meu mérito, na minha opinião, sobre se os bancos um dia vão acabar, se não vão acabar, eu não estou entrando nesse mérito. Mas é possível que isso aconteça com as tecnologias novas que estão acontecendo. Eu estou te perguntando se você acha que a Ripple, por exemplo, com esse trabalho importantíssimo que ela está fazendo para os bancos, porque eu vejo assim, a Ripple, ela faz um trabalho fantástico, inimaginável para os bancos, porque você tinha uma tecnologia por trás dos bancos para fazer transações que era ridícula, era de 2 décadas para trás ou mais antiga. Exatamente, foi desenvolvido nos anos 70 e é o modelo que tem... Pascal, isso trouxe uma amiga minha falou assim, isso é da época do C++, eu falei, cara, mais antigo que o C++, ela, porra,
Então, assim, nesse sentido, eu acho que a Ripple faz um puta de um trabalho. Eu reconheço isso na Ripple, nunca neguei isso. Agora, dentro de um espectro em que você vê várias pessoas que acreditam que as criptomoedas elas possam se desvencilhar do sistema bancário tradicional, qual seria a importância da Ripple nesse cenário? Não vai embora não, ser maninho. Nós já estamos voltando. Você já ouviu falar da RPM? É uma plataforma P2P conectada a mais de 500 bancos em 40 países que permite operar em vários pares de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Zcash, entre muitas outras. Compre e venda criptomoedas e resgate seus lucros diretamente em sua conta bancária. Acesse rtm.io. A Walltime é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Walltime através do site walltime.info. O que eu acho é que se a Ripple de fato conseguir o que ela se propõe, de abrir as portas aos bancos, inevitavelmente, hoje Ripple já está na maioria das bolsas de criptomoedas e com os recursos que eles têm, eles devem entrar em quase todos os outros. Então, já vai ter essa conexão de Ripple com todas as outras criptomoedas. Então, se de fato os bancos no futuro passem a usar o Xrapid, que usa o Ripple, mesmo que seja por um milissegundo ali, eu acho que já é uma comunicação, ele já está conseguindo vamos mesclar os dois mundos de certa forma. E eu acho que para um dia a gente conseguir depender menos de banco, o processo vai ser um processo mais lento do que a gente gostaria e é gradual. E aí eu acho que nesse processo gradual a Ripple tem um produto interessante que eu acredito mais bancos devam usar no futuro. Uma outra coisa que é importante é aqueles 1 bilhão de Ripples que a empresa tem disponíveis ao mês. Então ela consegue efetivamente subsidiar bancos ou instituições financeiras para que eles usem o Ripple, pelo menos por um teste, alguma coisa assim, e a ideia é que depois de ver como funciona e a eficiência, o banco decida usar esses Ripples e de fato usar de forma permanente o XRP. Mas ela tem plena capacidade financeira, porque ela cria dinheiro, criou, né, lá atrás, quase do nada, um negócio que eu acho que tem muito se conversa também dos ICOs, né, o Initial Coin Offering. E o processo da Ripple, ao meu ver, é o maior ICO de todos os tempos. Então ela criou... sem dúvida. Numericamente eles provaram isso. Ripple, nessa bolha que aconteceu no preço da Ripple, eles ficaram entre as 20 maiores empresas do mundo. Sem dúvida. E os sócios lá, que detêm alguns bilhões de Ripples, ficaram entre as pessoas mais ricas do mundo, com a valorização que tinha lá. Mas o Edu, fazendo comentário na pergunta do Rafa, acho que um detalhe que a Ripple pode oferecer é não atender diretamente as pessoas que são desbancarizadas ou não brigar diretamente com o sistema financeiro, mas ser o meio de você bancarizar as pessoas. Depois que eu comecei a ler sobre a Ripple, começar a ler as coisas que você fez, falei assim, cara, fintech pode começar a surgir, pode usar a Ripple como um gateway de pagamento e não ficar dependente de instituição financeira, de um banco em si. Inclusive... Entendeu? Aí você consegue desbancarizar as pessoas, você consegue trazer pessoas pro sistema financeiro sem precisar de banco. Ela é só um meio, ela não precisa ser o fim, como o Bitcoin, por exemplo, todo mundo pensa que é o fim.
a pessoa conhecer a rede, ter Bitcoin e usar Bitcoin como forma de pagamento, mas você pode usar um outro produto que tenha como meio, o meio que eu falo com um sistema, a Ripple. A gente usa isso várias vezes no nosso dia e não percebe. Por que com dinheiro não pode ser diferente? Exatamente, eu acho que isso até tem esse outro produto que não se fala muito da Ripple, que chama o Xvia, e se pode pensar nele talvez como um navegador. É um produto que permite outras pessoas usarem a tecnologia da Ripple. Então a ideia deles, inclusive eu acho que até o CTO deles saiu agora há pouco da empresa e vai criar uma outra empresa que vai usar a tecnologia da Ripple. Eu acho que tem algumas coisas que eventualmente seriam possíveis através desse Xvia, ou seja, pessoas poderiam desenvolver diferentes projetos usando a tecnologia da Ripple justamente para fazer pagamento e coisas assim. Então, e a tecnologia da Ripple, eu falo não só a tecnologia, como o XRP em si. Então, a criptomoeda também para desenvolver novos produtos. Eu acho que, assim, a gente, eu fico no meu post eu até comentei dessas pessoas que criticam muito o projeto. Eu acho assim, se você não gosta do projeto, não compra, né? Não é só você não comprar a XRP e é isso. Agora eles são uma empresa séria, eles têm muito dinheiro e o objetivo deles é fazer esse mercado como um todo crescer. E eles estão atendendo clientes que outras criptomoedas não estão. Então eu acho que isso é um puta de um ponto. Você não precisa atender todo. Desculpa te cortar. É um puta de um ponto. Você não precisa atender todo mundo. Ninguém vai dar conta de atender todo mundo. Aliás, nem banco dá conta de atender todo mundo. Então uma coisa que o banco é ineficiente nesse ponto. Ele não consegue atender todo mundo. Entre vários outros. Não, entre vários outros. Mas você acha que um banco pra ele fala assim, cara, você não quer estar presente em todos os lugares do Brasil? Se você for estar com o presidente do banco, ele deve falar, puta, com certeza. Só que pra ele fazer isso, custa caro, gente, pessoa, sistema e etc. Então puta do custo. Foi tão... Exatamente. Eu acho assim, você até comentou de pessoas desbancarizadas e tal, eu acho que eu não soube ainda de algum projeto da Ripple específico, mas ano passado teve um ICO de uma moeda que chama Humanich. E aí o projeto deles era realmente trabalhar com pessoas desbancarizadas. E é um projeto muito interessante, onde a distribuição das moedas é um número para cada usuário novo. Então, ao se cadastrar nessa plataforma, eu acho que eles ainda não estão presentes no Brasil, eles estão com alguns projetos pilotos na África, mas a ideia é que muitas dessas pessoas desbancarizadas não tem nem documento. E um requisito para você abrir uma conta bancária é ter um documento e um comprovante de residência, que é outra coisa que muita gente não necessariamente tem, ainda mais em lugares remotos do mundo. Então essa Humanich, o projeto deles era interessante que você acessa a sua conta através de um selfie. Então você liga, a ideia é que essas pessoas eventualmente irão ter telefone, mesmo se não tem outros serviços básicos. Então você acessa a sua conta com uma selfie, com um reconhecimento de voz e com o reconhecimento do aparelho em si. Então a combinação dessas três três elementos de reconhecimento. Desses 3 elementos, você conseguiria abrir uma conta e aí você recebe X Humaniches lá. E outra coisa interessante era que esse token deles também não tinha casas decimais, que isso é um negócio que eles achavam, e eu concordo, que pode dificultar para pessoas que não têm muita alfabetização. Você ter, que nem o Bitcoin, 8 casas decimais pode complicar mais do que ajudar. Então esse é um outro projeto que, se você achar legal, você pode eventualmente comprar alguns tokens deles, ou se não... Isso aí é ferrar o Zé todo, o Zé de humanos é fuder com a cabeça deles. Mas quem disse que eu já não me fodo? Mas eu acho que tem várias pessoas atuando em várias áreas diferentes e na verdade todo mundo sai ganhando
desde que o trabalho seja um trabalho sério, não seja algum projeto aí com o objetivo de roubar dinheiro das pessoas, que infelizmente tem muitos também, mas eu acho que a gente na comunidade de criptomoedas tem que torcer que todos esses projetos sérios deem certo. E se você não gosta do projeto, não usa e não compra moeda e ponto. Rapaz, eu vou falar pra você assim, a Ripple, eu não tenho problema com a empresa Ripple, porque eu sei que é um projeto extremamente sério, não é uma empresa fraudulenta, de quanto a isso eu não tenho nenhuma dúvida. Eu pesquisei muito a fundo com relação à idoneidade da empresa. O meu único problema, na verdade, não é com a Ripple em si, porque, por exemplo, o Santander foi um banco lá que adotou a tecnologia da Ripple para poder atualizar, acelerar a tecnologia deles interna de fazer transações entre bancos, entre contas do mesmo banco. Isso é muito bom para o banqueiro. Mas o que eu fico um pouco receoso com essa evolução dos bancos é aquilo que eu estava até falando com você, Edu, sobre os bancos falam. Muito banco fala assim, a grande maioria, olha, blockchain é uma invenção de Deus, mas criptomoeda não. Sabe? Eu fico pensando desse lado ideológico do banco, não da Ripple, que é o problema. Eu acho isso até... são sabe onde eu tô fases. chegando? Isso é um fato. E os bancos em geral, na sua grande esmagadora maioria, são contra as pessoas que investem em criptomoedas. Eu e o Zé somos provas vivas disso. A gente, para abrir uma conta para poder receber pagamento de aluno na escola do Bitcoin, está sendo um verdadeiro inferno. E a gente é uma empresa idônea, a gente tem CNPJ, a gente faz tudo dentro dos conformes legais, mas tem essa complicação por causa de uma ideologia que está por trás dos bancos, que estão vinculados diretamente a governos que, em sua maioria, são contra criptomoedas. Então eu fico pensando assim, que a Ripple, não é que a Ripple seja culpada por isso, mas a Ripple fomenta muito fortemente uma indústria que é contra a economia descentralizada. Eu vejo isso como um grande problema. Por mais que a Ripple ela tenha projetos que visem beneficiar até pessoas que querem se tornar desbancarizadas, sem banco na vida delas, só trabalhar pela economia descentralizada, não é o maior volume deles, esse tipo de cliente. E é compreensível isso, porque o mercado tradicional ele é muito mais volumoso, muito mais expressivo do que o mercado de criptomoedas. Isso daí, economicamente, tudo bem. Ninguém vai para onde o dinheiro não está morando. Né? Eu não trabalharia com o curso de ensinar as pessoas a operar em criptomoedas se eu não soubesse que tem um lucro para poder ser explorado dentro desse mercado. Mas eu fico muito preocupado com essa questão ideológica dos bancos e governos contra criptomoedas, porque eles vão falar o que? Olha, a gente não precisa de criptomoeda para mostrar que a gente tem eficiência. Olha só, a gente está usando aqui uma tecnologia que nossas transações estão rápidas pra cacete, não precisamos de mais nada do que isso, a blockchain é maravilhosa, mas para que a gente vai fazer uma criptomoeda? Por que o Brasil não faz uma criptomoeda então e a gente vai beneficiar quem utilizar essa criptomoeda no Brasil? Eu fico pensando desse lado, entendeu? Porque eu falo pra todo mundo, cara, eu só não virei ANCAP por um peido, porque eu sou liberal, sou de direita liberal, mas faltou um pulinho pra virar um ANCAP. Eu não virei por pouco. Mas eu fico preocupado, porque eu acho que é importantíssimo você ter uma economia descentralizada no mercado e, ao mesmo tempo, quem é mais beneficiado pela Ripple é uma equipe seleta de pessoas que domina a grande maioria do dinheiro global, que não é a favor desse mercado, entende? Por isso que eu fico pensando assim, qual o projeto da Ripple para a comunidade que realmente quer se tornar desbancalizada? Esse é um negócio que não sai da minha cabeça, entendeu? Não culpando a Ripple de forma alguma nesse sentido, porque eles têm um negócio e eles vendem esse negócio deles, essa tecnologia que eles fornecem, vendem inclusive muito bem. Mas isso não te preocupa um pouco, Edu? Essa questão de ele beneficiar muito mais as pessoas que são contra a economia descentralizada que nós tanto admiramos? Isso daí não te incomoda um pouquinho que seja? Eu acho que sim. Um negócio assim em relação aos bancos, se você considerar 3, 4 anos atrás, nenhum banco falava que blockchain era uma tecnologia interessante. Então eu acho que já vimos progresso aí. Então, se até então ninguém falava nada, nem que o blockchain era bom e
que a criptomoeda era uma coisa interessante, hoje já passaram a reconhecer que o blockchain sim é uma tecnologia válida. Então até os maiores até aquele críticos... cara de bolacha lá do Alibaba, o Jack Ma, né? Parece um prato a cara dele. A blockchain é maravilhosa, mas criptomoeda é uma porcaria. Pô, então. É uma evolução. Vamos entender como uma evolução isso daí. Sim. Então, de fato, eu acho que um benefício, a Ripple, em teoria, funciona como outras criptomoedas. Eu tenho várias ressalvas em relação ao projeto, a questão da descentralização, o papel que a Ripple, como empresa, e os desenvolvedores da empresa ainda têm no projeto, no XRP. Se você for ver lá o GitHub deles, eu acho que, não sei, 98% de todos os commits, todos as melhoras, os inputs lá do projeto são feitos por pessoas que são funcionários da empresa. Então, de fato, ela não é tão descentralizada como gostaria, apesar de isso é um negócio que eles até estão melhorando. Mas... porque a Ripple não é descentralizada, né? Não. Ela é muito descentralizada. Eu acho que a descentralização tem várias coisas. Tem não só os nodes na rede, quem que está coordenando esses nodes, mas a influência que tem. Inclusive tem um site legal do Jack Palmer que chama Are We Decentralized Yet? Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu conheço essa página. Are We Decentralized Yet? Até eu acho que esse é um link legal que você pode pôr no comentário aqui. E ele compara alguns projetos e alguns... tem alguns parâmetros para considerar. Então, um negócio é, por exemplo, a porcentagem de dinheiro da oferta total das moedas que são mantidas pelos top 100 endereços, né? Então, isso é um negócio que em qualquer blockchain você pode ver. Tem alguns sites que chamam de rich list. Então, os detentores, 100 pessoas, as 100 contas com maior número da moeda, quanto por cento do total das moedas estão em posse dessas 100 contas, e se supõe que essas 100 contas são ou a empresa por trás, no caso da Ripple, ou os fundadores, os desenvolvedores, quem entrou no começo. E aí, se você for comparar o Bitcoin, por exemplo, são apenas 19% do total das moedas estão nas 100 maiores contas. No caso do Ethereum, já são 35%. Se você considerar o Ripple, é 81%. Se você considerar a Stellar, que é o outro projeto do Jay McCaleb, é 95%. Então, aí você vai falar, não, porque uma grande diferença entre a Stellar e a Ripple é que a Stellar é uma ONG, e a ideia deles era distribuir todos os tokens dele e não manter para a empresa. E a Ripple não, é uma empresa que visa o lucro e ela quer usar os recursos dela para abrir parceria, financiar banco, fazer essas coisas. Mas esse site aí, Are We Decentralized Yet? É bastante interessante. Você consegue ver quantos nodes tem na rede, tem algumas informações interessantes, e você vai ver que tem vários outros projetos que também não são tão descentralizados. E muitos projetos no começo não tem como ser. Você precisa realmente de uma adoção global para você, de fato, no futuro ser descentralizado. E no começo é normal que todos os projetos, ou a maioria dos projetos, são mais descentralizados do que a ideia do projeto se propõe. Eu tava dando uma olhada aqui. Rafa, deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que a Ripple se oferece para atender o mercado que você não pode ser tão descentralizado. Deixa eu arrumar minha linha de raciocínio. Quando eu penso em descentralização, então eu penso que você tem que ter uma maneira de auditar aquela caralha. Se é um negócio que todo mundo controla, todo mundo detém o poder, você tem que ter um controle sobre isso, seja um controle com a criptografia ou seja um controle de auditar, o endereço tal mandou para o endereço tal. Só que, partindo desse princípio, alguns negócios bancários não é interessante você ver, o negócio tal mandou dinheiro pro negócio tal. Eu, por exemplo, como cliente de banco que eu sou, eu não quero que as pessoas saibam quanto que eu movimento na minha conta. Já não fico feliz quando o governo fica sabendo, imagina terceiros. Entendeu? Aí, assim, a gente tem um negócio, mas eles não incentivam a descentralização do mercado. Bem, mas eu acho que
desculpa quem fez o contrário, que o mercado financeiro, as pessoas não têm que saber muito o que se transaciona lá. Acho que as pessoas têm que confiar no protocolo. Concordo. E o protocolo blockchain tá posto aí desde 2009, salvo engano, né? Meu pai Satoshi, que tá no céu. É 2009, gente? Eu tô certo? Tô, né? Tá. É, 2009. Janeiro de 2009. Não, janeiro de 2009. Do protocolo blockchain tá aí provando que funciona. Agora, nós temos agora novos protocolos blockchain que vão trazer uma certa camada de anonimicidade aí. Acho que uma certa camada anônima é necessária pro sistema financeiro. Não adianta você virar pro banco e falar assim, ô Itaú, você quer que o Santander fique sabendo em tempo real quanto é que tá movimentando? Não, mas assim, eu sei onde você quer chegar, ô Zé. Eu sei onde você quer chegar. Porque você, por um lado, tem aquela galera meio capizona doente, que quer que exista uma descentralização completa e absoluta da economia, e tem uma outra galerinha que quer a centralização total e absoluta da economia por um outro lado. Eu também não acho que o mercado ele ser 100% descentralizado é algo bom. Eu, particularmente, eu tenho essa filosofia. Eu acho que você tem que ter um mínimo de centralização para poder ter algum controle sobre as coisas, para poder moderar as atividades financeiras que o mercado tem. É nesse sentido que você quer dizer? Não no sentido de regulamentação. Eu acho que o que você quer dizer é mais no sentido de regulamentação. O que eu acho é o serviço que ela vende. Eu acho que o serviço que ela vende tem que ser um serviço centralizado, porque é um serviço que é para um público que tem um produto centralizado. Eu acho que é diferente, por exemplo, do serviço da blockchain do Bitcoin, que todo mundo pode usar a blockchain e ver o que está acontecendo na blockchain. Ponto. Sim. Um banco, a hora que você vende um serviço do banco, fala assim, querido, a primeira coisa que eu quero de você é você virar para um banco suíço? Pô, bicho, é o seguinte, suas transações agora vão sair meio públicas numa blockchain aberta que todo mundo pode dar uma olhadinha, tá? O suíço vai odiar isso, fala assim, o que eu falo pro meu cliente? Exatamente. Ele tem o direito legal de ter sigilo nas transações, mas não tem sigilo se tá na blockchain. Isso é um problema. Eu acho que tem algumas coisas aí. Também o banco, ele hoje, a indústria é altamente regulada, ele tem um monte de leis que eles têm que cumprir. Então, quando ocorre uma transferência, ele tem que validar que esse dinheiro está saindo de uma conta em teoria limpa e indo para outra conta teoria limpa. Então, os bancos centrais têm que saber disso. Tem que saber. Então, tem uma série de passos aí que os bancos são obrigados a cumprir, que outros projetos aí não fazem. Se você, através do Bitcoin, você manda de um lugar para o outro, sem autorização por ninguém, e você não sabe da onde que veio esse dinheiro, como foi feito e quem que está por trás. Então eu acho que isso é um negócio assim dos bancos, e para um projeto atender os bancos, eles têm que levar isso em considerações, as leis que já existem. Agora, em relação à descentralização, eu acho que o ideal, o que a gente almeja realmente é quanto mais descentralizado, melhor. Só que como a gente viu até no outro episódio falando do EOS, tem alguns sacrifícios que talvez vale a pena fazer para você ganhar do outro lado. Então, para você ter uma rede completamente descentralizada, hoje a tecnologia que a gente tem não permite uma eficiência que de repente o mundo exige. Escalabilidade, né? Volume de transação, velocidade, essas coisas assim. Eu espero que a gente chegue lá, mas hoje você ter você sacrificar um pouco na descentralização para ganhar em velocidade, em processamento, de repente é um negócio que a gente tem que pesar aí para ver se pode ser válido, sim. Vale a pena ou não, né? Mas o ideal sim seria completamente descentralizado. Acho que um dia a gente chega lá. Quem sabe, né? Vamos ver como é que vai ser isso, né? Porque eu acho que isso vai depender muito também do espectro governamental de cada país. No Brasil, uma completa descentralização com a atual política de esquerda que tem aqui, eu acho isso impossível. A não ser que tenha um liberal que entre aí no poder, que
que tem uma visão econômica totalmente diferente, eu acho isso muito impossível de acontecer aqui. Não sei, não. Não sei como é que é no México, não sei como é que é a política mexicana com relação a isso. Não sei o que você acha que o PT é de esquerda na parte de banco, assim. O PT continua seguindo a cartilha que veio do tio FH e o Banco Central continua com as mesmas diretrizes, que é altamente regulamentadora. Assim, o Banco Central é altamente tutelador. E ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que depois, acho que da década de 90, começou a liberar, a gente teve condição em 2008. Liberalismo é tão bom assim? Eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Eu olho para os Estados Unidos e eu falo, bem, afrouxaram demais lá, deu bosta. Aqui no Brasil a rédea é curta demais, a coleira é muito apertada. Também não é boa. Rapaz, a gente não tem. Eu não penso que o liberalismo é maravilhoso, não. Na verdade, eu não acho que nenhum plano, seja de direita ou esquerda, é maravilhoso, não. Mas se a gente comparar o poder econômico norte-americano com o brasileiro, o nosso é uma piada. Ah, sim. Pô, vai comparar com o poder econômico canadense com o brasileiro, é uma piada. O japonês com o brasileiro, é uma piada. É um país eu acho rico que não usufrui da riqueza que tem. Lá você usufrui muito mais do que aqui. Facilmente. Tem algumas coisas. Então aqui, funciona na verdade, esquerda, com certeza. no México aqui é um pouco mais liberal, podemos dizer assim. Mas por outro lado, um mexicano, quando ele começa a trabalhar numa empresa aqui, ele tem 6 dias de férias no ano. Sim. Então isso é um negócio que você fala, tem um monte de empresa que vem aqui, ótimo, mas e aí? E o outro lado? E essa pessoa que no Brasil, qualquer pessoa que entra numa nova empresa cumpre um ano de trabalho e tem direito a 30 dias de férias, ou um mês, 20 e tantos dias de férias. Aqui no México uma pessoa tem direito a 6, nos Estados Unidos também é assim. Então tem alguns direitos. Outra coisa, você não tem eu acho que, não sei se 13º você tem aqui, você tem alguns direitos trabalhistas que você pode falar que sim, acabam beneficiando a população. Em outros lugares que você fala, não, a empresa é ruim para a empresa, gera um custo, e de fato o Brasil eu acho que é um extremo onde um funcionário custa o dobro do salário dele para a empresa e ele tem muitos direitos, mas o outro extremo é aqui onde a pessoa é praticamente não vou dizer um escravo. A pessoa tem porra nenhuma, né? Ela não tem porra nenhuma, ela não tem direito a nada e não tem aviso prévio, a pessoa pode chegar e falar, tchau, amanhã você vai embora. Então tem esses prós e contras que eu trabalhei com um mexicano que ele falou que se você entra numa empresa, você não tá alcoolizado, mas o teu empregador lá, teu supervisor viu, você tá com cheiro de álcool na boca, tchau e benção, na hora. Não tem as proteções que a CLT, por exemplo, aqui no Brasil, supostamente te oferece. Né? Uma coisa mais ou menos assim que ele me falou, que ele morava em Acapulco, aí ele comentou que as leis trabalhistas são bem diferentes das do Brasil. Mas eu vou falar para você, como liberal, eu experimentaria, se fosse possível, se eu tivesse uma influência política, claro, eu experimentaria fazer um sistema sem leis trabalhistas. Eu queria saber até onde é que esse troço iria. Porque tem países que já fazem isso e dá certo. Você vê a Suíça, você praticamente não tem direito trabalhista, você não tem nem salário mínimo. E tem uma das maiores rendas per capita do mundo. Eu acho isso fantástico. Sei não, hein, tio Rafa. Vamos lá. É uma coisa assim que eu, como liberal, eu pensaria com carinho nessa situação. Eu não sei se ela se encaixaria no Brasil hoje, na atual conjuntura. Mas eu pensaria numa coisa parecida com essa no longo prazo para ver, será que isso funciona? Né? Mas assim, isso a gente pode deixar até para discutir, inclusive, num próximo episódio do Beatcast, que eu sugiro que a gente fale, inclusive, sobre até onde a descentralização vale a pena no atual cenário ou não. O que vocês pensam disso? Achei interessante. Bastante eu acho isso muito legal da gente debater. Porque a gente vai falar muito sobre política social, que a gente fala muito sobre blockchain, sobre criptomoedas e tudo mais, e eu acho que a gente tem que fazer um episódio específico sobre social mesmo. Assim, eu sou a favor de descentralização total. Beleza. Aí você vai falar sobre o Brasil. Você acha que no Brasil descentralizar tudo agora vai dar certo? Mas na atual política que está hoje? Eu acredito que não. O Carl Amorim eu acho que também é gradual, né? O Carl Amorim, que é um especialista em blockchain aqui do Brasil, do Blockchain Institute,
Ele tem uma frase que é séria, inclusive eu tô lutando pra chamá-lo pra falar conosco. Ele fala, não tem como você implantar um sistema descentralizado num monte de cabeça que tá acostumado com o sistema centralizado. Exatamente. Você também tem que virar a chavinha da cabeça. Exatamente. Como eu falo toda hora pro pessoal, a pessoa fala assim, você é liberal, você é contra assistencialismo, contra CLT. Eu falei, eu sou contra absolutamente tudo isso. Eu acho que não deveria existir CLT. Eu até discuto com o Zé sobre isso. Também não tinha que existir INSS, FGTS, tinha que acabar com essa porra toda. Mas você cortaria isso da noite pro dia? Eu falei, claro que não. Pô, no atual cenário que você tem no Brasil hoje, você não tem como cortar FGTS, INSS, CLT de uma hora pra outra. Vai dar merda. Então, assim, você não tem como falar, porque eu li escola austríaca, eu sou puxa-saco de Mises, foda-se a escola de Frankfurt. Não é assim. Você tem que saber como é que o cenário atual funciona. Senão, é o que eu falo, o liberal brasileiro, ele não tem norte hoje. Por que a direita do Brasil não funciona? Porque ela não tem organização nas coisas. Ela fica muito no reino das ideias, ela tem um ideal maravilhoso, que nem a esquerda tem um ideal maravilhoso, mas botar na prática é diferente. Então, vocês acham bacana o próximo episódio ser sobre isso daí? Até onde a descentralização vale a pena ou não no Brasil? Vamos trocar uma ideia. Fantástico. Acho maravilhoso. Pra encerrar essa bagaça, que a gente já tá com o quê? Quase 1h10 de gravação. Zé, quer fazer algum comentário final? Quer fazer alguma pergunta? Não. Quer dar um abraço? Você pode vir pro Rio essa semana aí pra gente acertar a conta e te dar um abraço apertado por trás. Pô, cara, que beleza. Me avisa antes que eu vou encostar o cu na parede, cara, que você é meio suspeito. Esse cara é esquisito, maluco. Quando ele tá longe da mulher, porra. Você não vem não. Esquisito é outra pessoa. Você não vem não, filho da mãe. Não, é verdade. Só que ele não tá aqui hoje, então não tem como zoar. Eu não vou comprometer ninguém, mas esquisito é outra pessoa. Não é comprometer, não. É tudo casual, né? Tudo momento. Eu não vou comprometer ninguém. Mas existem frases aí que estão guardadas que, olha, que se eu revelar pra comunidade, a imagem vai ser... Estão preservadas nos anais do guia do Bitcoin, da escola do Bitcoin. A coisa é comprometedora. O Edu tem que saber mais, que agora ele é da equipe. Agora ele tem que conhecer os podres da nossa equipe 1 a 1. E também não dá podre, porque deu podre a gente guarda. É verdade. Quero ouvir de longe esses podres. A gente fala que os nossos podres, eles são guardados na blockchain, porque uma vez falado, nunca mais é desfeito, cara. A gente tá nunca mais perdoa. Tá lá Exatamente. pra sempre. Edu, quer fechar falando alguma coisa? Sim, então eu acho que a ideia que eu queria passar é que a gente tem que torcer a favor dos projetos que são sérios. Você, de forma alguma, tudo que eu falei aqui é para as pessoas saírem e comprar o XRP. Eu acho que você tem que saber, se você for comprar o XRP, que hoje são quase nenhum banco usa o XRP, a maioria está só usando o Xcurrent, que não envolve o XRP. É uma moeda que tem uma oferta absurda, apesar do preço ser baixo, ela não está barata. A empresa tem o poder de colocar 1 bilhão dessas moedas no mercado por mês, é uma quantia significativa, e colocando mais oferta no mercado, em teoria o preço cai. Mas, de qualquer forma, se você não gosta do projeto, dê sua atenção ao projeto que você gosta e não torça contra esse projeto, porque eu acho que ele, a comunidade toda tem a ganhar com isso, e querendo ou não, tem pessoas que estão investidas, e se o projeto se der mal, é muita gente como eu e você que vai perder dinheiro com isso. Então, se você não gosta do projeto, dê sua atenção para o projeto que você gosta, e vamos todos tentar fazer o mercado como um todo e toda a comunidade crescer. É tipo o Zé, se o Zé gosta de abraçar o homem por trás, abraça o homem por trás, cara. Você não tem que ter vergonha do que você quer investir, entendeu? Tem. É verdade, não tem que ter preconceito. Cara, tu falou agora, tá na blockchain, meu filho. Tá bom, eu vou soltar uma foto. Eu vou soltar uma foto sua com o Lula livre também, fica tranquilo. Pô, cara, verdade, ele tirou uma foto minha do lado da foto do Lula, cara. Isso daí lembrou, sabe, você já leu a Divina Comédia?
Eu Já. tava entrando no quinto, no sexto portal do inferno, tava lá o Lula lá dando um abraço com a galera da MST atrás. Cara, que cena do inferno. Tá guardado aqui na minha câmera, cara. Cara, publica depois. Cara, que é mais fácil tirar sarro. Cara, eu já fui chamado de pedófilo. Não vou fazer isso nunca. Ó, um maluco aí de uma empresa que eu não vou citar o nome, chamou o Deltan da Lagnol pra fazer um PowerPoint, botando o Guto da Foxbit, né, como o novo Lula, né? Não, e vamos pensar, se o Guto é o novo Lula, então se eu sou careca, eu sou o Marcos Valério do esquema, né? Exato. Eu tô preocupado com quem eu sou. Se eu sou o Palocci, entendeu? Eu acho que eu sou o Palocci, né? Mas também tô tendendo a ficar careca. E aí, ô careca, o que eu sou? Cara, tu é um bosta. Obrigado pela participação. Vai lá da puta. Não, tu é o Palocci, eu sou o Marcos Valério. A Jéssica Lima seria o quê? Seria a Glaze Hoffman do esquema. É a Glaze Hoffman. Pelo amor de Deus. Cara, o Jansen seria quem? O Jansen é aquele tonto que só entrou com o cu. Caraca. O Jansen é o tonto tadinho que só entrou com o cu. É o orifício anal do esquema. É. Coitado do garoto. Ele nem tá na gravação e já tá sofrendo bullying. Gente, foi um prazer. Vou fechar com o meu bordão pra variar, né? Porque se eu não fecho com o bordão, não é o Beatcast. Foi um prazer inenarrável. Foi um prazer incomensurável. Foi um prazer, em homenagem ao Gwyn, um prazer embananável estar com todos vocês hoje aqui. Até a próxima gravação desse Beatcast. Vai entrar na próxima semana. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Abraço, meus queridos. Abraço. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau.